Programa Você Pode Ser Feliz, hoje com o tema Você Sabe Esperar? Por que esse padre não fala logo do meu nome e das minhas intenções, né? Tá sabendo esperar? Estou usando um pouquinho isso para a gente se questionar um pouco. Agora mesmo eu estava falando com a nossa amiga Débora e eu estava dizendo, eu aproveito o tempo. Ela até frisou bem isso, foi uma linguagem um tanto inconsciente, que é aproveitar o tempo. Sim, carpe diem, aproveita o tempo de hoje. Então, mas quem sabe o silêncio também pode ser interessante. Eu quero falar depois com ela sobre isso. Às vezes você está num lugar e manter-se em silêncio. Esse silêncio pode ser algo que possa trazer uma calma para você, né? Uma maturação, um equilíbrio, sei lá, o silêncio nos une. A maneira de orar, por exemplo, às vezes a gente ora numa correria, vai atropelando, e o silêncio? Está diante de Deus e não falar uma palavra sequer, mas manter-se íntegro, alegre, feliz. Beber dessa sabedoria que vem de Deus, do amor, ajuda a gente a viver. Colocar as intenções da Lucinéia Ferreira da Silva, de Medeiros Neto, Bahia, Andresa Barbosa da Silva, de Muriaé, Minas Gerais, Laura Maria Henrique de Campinas, Cleonice Ribeiro da Silva Carvalho de Quilu, São Paulo, Rubens Vargas Ribeiro de Magé, Rio de Janeiro, as intenções de Jaceline Maria de Arruda Barbosa, de Paulo Afonso, Bahia, Maria Clarici Mendes de Souza, Campinas, Maria Terezinha Gomes de Campinas, ela está dizendo que me considera como um filho. Aliás, a Terezinha que esteve aqui com a gente semana passada. Um grande abraço, Terezinha, pelo seu carinho. A Lucimar Antônio Montal, de Indaiatuba, colocamos a intenção da Terezinha de Matos Gonçalves, São João do Sul, Santa Catarina, de Jânia Fernandes Barbosa, de Sumaré, São Paulo, Luísa de Oliveira Socorro, de São Paulo, Margarida Maria Queiroz Carvalho, também de São Paulo. As intenções que nós colocamos no final do programa, nós vamos fazer as nossas orações, com certeza colocando a sua intenção e colocando aos pés do Senhor. Aqui no Instagram nós temos, deixa eu ver aqui, visualizações. Eu não sei muito não, sou bastante ansiosa e isso atrapalha completamente. Estou tentando aprender a viver somente o presente, mas toda hora tenho recaídas. Mas não importa isso, né? Acho que é importante, né, que está tomando consciência. Sim, e que é um coisa exercício boa isso, constante, né? É interessante. Né? Como é importante a gente ter este insight, né? Essa coisa, olha, veja que tipo de vida você está escolhendo, né? De repente, às vezes eu me pergunto, muitas vezes na minha análise, viu, Débora? Quando eu vou para análise, porque gosto de estar na minha análise, né? Me olhar, é aquela maneira muito simpática de olhar para mim mesmo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, o momento de Deus não é o momento meu. Sim. Né? Então, quando eu olho, às vezes eu me pergunto, será que já nasci mesmo? Nasci para a vida, para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu espero? Ou será que eu estou vivendo papéis? Eu me questiono bastante sobre isso. Acho que esse tempo da espera do nascimento também, né? É onde a gente vai crescendo, amadurecendo e assim por diante. Tem uma outra pessoa também que diz assim, é difícil muitas vezes, mas devemos esperar em Deus. Sim. A gente espera em Deus, crê e não deixa de esperar. É como diz a própria palavra, né? Crê e espera em Deus. A espera em Deus, ela é assim, ela tem um significado muito grande na nossa vida, né? Eu falo nossa quando eu me refiro a mim e ao meu marido. Porque você tem filhos, Débora? Eu tenho um casal de filhos, já adultos. O meu filho tem 27 anos, não, solteiros. Minha filha tem 20 anos. Hoje a gente casa com uma idade mais... E eu lembro que logo que eu casei, a gente tinha uma vontade muito grande de ser pai e mãe, né? De ter filhos e tal. E não conseguimos, foram muitos anos de tratamento e tal. E, infelizmente, né, eu tive 2 abortos, um primeiro logo no começo de gestação. E o segundo aborto, eu já tinha 6 anos de casados, e nós tínhamos 6 anos de casados, e o segundo aborto
aconteceu e eram gêmeos, né? Então eu estava de 4 meses, foi um momento muito triste da nossa vida e um momento que eu questionei muito a Deus, né? Eu falava assim, poxa, por que Deus faz isso? Que Deus é esse? E não é nada Briguei a ver com ele, muito né? com Deus, né? E... É um Deus que a gente tem como mito, né? Mas não é o verdadeiro. Não é o verdadeiro. Ele sofreu com você. Com Pode certeza, ter certeza. Ele né? não queria isso também. E depois que eu li aquela passagem que o padre até citou no começo, né, em Eclesiastes, quando fala o tempo de chorar, o tempo de sorrir, o tempo de carregar pedras, o tempo de jogar pedras, tal. Essa passagem confortou o meu coração e eu aprendi que a espera em Deus teria sido, né? Eu não consegui, mas teria sido muito mais salutar, né? E uma coisa, porque logo em seguida, depois de 1 ano do aborto dos gêmeos, nós adotamos o meu filho mais velho e depois de 7 anos adotamos a minha filha mais nova. São filhos do coração, que beleza. São filhos do coração. Parabéns. Então, hoje eu agradeço pela a espera, né? Por esse plano de Deus, que é a espera de Deus. Porque se não fosse, eu acho que o sofrimento teria sido muito maior. E quando eu li essa passagem do tempo de Deus, eu consegui compreender que tem um tempo para um plano de Deus que é maior do que a gente imagina. Então, quem sabe esperar em Deus... Aqui é só uma passagem, né? Quem sabe Débora, esperar em Deus tem essa recompensa. Eu falo para você e falo para todos, estamos na escola da vida. E aqui é apenas um aprendizado. Nada daqui se leva, né? Por exemplo, os filhos que temos não são filhos para nós, são para o mundo. A gente formar pessoas para o mundo, como você que adotou um casal para serem homens e mulheres distintos, né? E viverem uma vida alegre, uma vida feliz e assim por diante. Quer dizer, olha que coisa, né? E serem homens, né? Homens e mulheres no sentido de dizer... Porque às vezes tem gente que adota para ser meu filho. Não, vai ser meu filho, vai fazer a minha vontade. Não, não é isso. Não, é a vida dele. Eu quero ser mãe. Era a nossa eu quero vontade. ser pai. E o que significa isso? Não é posse. Não, não, era o exercício da maternidade, da paternidade que nós tínhamos. Isso precisa ser trabalhado muito, porque às vezes as pessoas têm essa questão de possessiva, né? Às vezes eu vejo lá na paróquia que tem pais que vão marcar casamento dos filhos. Isso me arrepia. Me arrepia, viu? Estão tomando conta. E às vezes eu vou de uma maneira muito sutil, dizendo, escuta, mas eu quero falar com o noivo, com a noiva. Eles é que têm que decidir. Não, mas eu que decido por eles. Não, por favor. Aqui não é assim. Ainda mais uma decisão como o sacramento do matrimônio, né? Domingo mesmo, conversando com uma, ela queria marcar o casamento para uma data, a mãe falou, mas filha, mas isso aqui, não sei o que. A mãe já criou um empecilho. E eu fiquei olhando as duas, né? Porque mãe com filha competem, né? Eles competem muito e eu fiquei olhando os dois, as duas, falando. Depois, de uma certa altura, eu criei uma intervenção. Eu falei, então, minha querida, mas você acha que é importante para você se deu, mamãe? Vamos adequar aí, a escolha dela. É o momento dela, aí a mãe acabou, mas é uma mãe um tanto matriarcal, né? Sabe aquela coisa assim, fálica, né? Então, de repente, eu que mando. Não, espera um pouquinho, acho que precisa rever isso. Tem que rever. Temos um e-mail aqui, Iramires Bernardes, de Presidente Pitácio. Bom dia, Padre Paulo, sua bênção, Deus abençoe. Bom dia, doutora Débora. Olha, que bonito, né? Chamou-se de doutora. Você fez doutorado também? Não. Mas não tem problema, mas valeu. Obrigada. Eu acho que quem domina um assunto é doutor. Obrigada. Que felicidade em vê-la no programa, pois amo suas entrevistas. É verdade. A senhora nos ajuda muito e já estava com saudade de vê-la na TV. Um abraço a todos, Deus abençoe ricamente. Peço orações pela conversão, libertação de toda a família, por todos os familiares, amigos e vocês da século XXI. Peço também pela saúde da Lícia, da Dirce, Elizabeth, João, da Iria, sim, outros que ela vai colocando e com toda certeza estamos orando por você. Que Deus abençoe. Obrigado, viu, Iramires? Você conhece a Iramires? É pela internet, por participar, ela me escreve, ela curte as coisas que eu coloco nas redes sociais. Um beijo para você, Deus te abençoe. Obrigada por você entrar em contato aqui conosco. O programa ao vivo é muito bom por causa disso, né? É bom demais. Que a gente tem esse contato direto, que bom. Então, minha querida, deixa eu fazer uma perguntinha, Débora. Essa correria dos pais, essa agitação que a gente tem, às vezes os pais nem almoçam mais com os filhos, né? Às vezes, e quando chega domingo, às vezes também não ficam juntos, né? É terrível isso, né? É verdade. Eu lembro de um casal de médicos que eu conversando com ele me disse que dificilmente ele via a esposa e muito menos os filhos. E quando chegava de sábado e domingo,
ele queria descansar. Eu falei, aí meu irmão, e o filho, e a filha? Né? Isso traz consequências muito sérias, não? Traz sim, porque assim, a vida em família, ela é um eterno aprendizado. Todo dia aprendemos com os nossos filhos, todo dia os filhos aprendem conosco, né? Então, essa convivência familiar, ela tem, cabe aos pais promover, né? Então, olha, todo mundo trabalha, os filhos estudam, tá todo mundo cansado, não só os pais, né? Porque os filhos também se cansam. Estudar requer da criança uma energia também, né? O brincar requer da criança uma energia. Mas a família tem que se propor a ter um momento familiar, né? Que seja uma refeição à mesa. Então, todos vamos jantar à mesa ali 30, 40 minutos para que fiquem ali, que conversem, que troquem informações, que deem risada, até que discutam, porque a discussão familiar é saudável. Então, que isso ocorra no momento da família. Desligar celular, pelo menos, né? Sim, sim. Em casa, nós temos, desde quando eles eram pequenos, na época até não tinha o celular, mas primeiro era a televisão, né, nesse momento desligada, no momento da refeição, e adquirimos o hábito de não ter a televisão na sala, então sentávamos e jantávamos. E hoje que somos os 4 adultos, os 4 trabalhando, então a hora do jantar, quando estamos juntos, né, porque minha filha faz faculdade à noite, o celular fica ela faz moda, estilismo e moda. Ele já é formado, ele é funcionário público na parte de administração, trabalha na Sanasa, em Campinas. E nós temos uma fruteira onde colocamos os 4 celulares e jantamos, né? E ali fica, um toca, um vibra, fica aquele movimento, mas assim, entendemos que esse momento é familiar. Então isso, eu acho assim, os pais têm que promover este hábito. Agora, se o pai está ali jantando com o celular na mão, ele permite que o filho faça isso. Não tem como ele proibir, porque ele mesmo faz. Então, pais, promovam em suas famílias esse contexto de viver em família, de saber esperar, né? Eu vou esperar, vou olhar essa mensagem depois, ela não vai sair de lá. Ela vai estar ali daqui 5, 10, 15, 20 minutos, ela estará ali. O transtorno de déficit de atenção e coisas assim, isso está um pouquinho ligado à agitação dos pais também? Você acha que tem chega a esbarrar um pouquinho? Porque às vezes o menino é agitado, digamos assim, ou tem déficit de atenção, ou porque está sintonizado num outro canal, né? Talvez não veio para a escola assim com aquela ideia, vou estar atento àquilo que a professora vai passar, coisas assim. Ou talvez aqueles que estão agitados demais, né? Pela agenda lotada de atividades também. Sim, agenda lotada, e talvez o filho acaba ficando também, parece que tem comichão, né? Não para um minuto. É verdade. Até dentro da sala de aula, né? Acontece muito, né? Isso, você acredita que foi um pouco fruto do ambiente da casa? Sim, porque o ócio, ele é produtivo na infância. A criança precisa ficar sem fazer nada. A criança e o início da adolescência. Sabe aquela coisa de ficar deitado no sofá com 2 bonequinhos, olhando para o teto sem fazer nada? Esse ócio desenvolve. Esse ócio traz a criatividade, esse ócio traz a concentração. Então, a criança precisa ficar sem fazer nada. O pré-adolescente também. Às vezes eu recebo pais que reclamam, falam, esse meu filho adolescente fica enfiado no quarto, fica lá, quando eu chego ele está deitado no quarto olhando para o teto. Ele precisa pensar, né? A criança precisa do ócio para se desenvolver. O adolescente ele precisa desse ócio para pensar, porque tem muita coisa para ele resolver nessa adolescência, né? Ele tem muitas dificuldades aí nessa fase da adolescência. Então, pensar, o ficar sem fazer nada, o esperar, é importantíssimo para o desenvolvimento. E para nós, adultos, o esperar é um exercício de calma, de controle da ansiedade, de reflexão. Como eu estava falando ali agora, que eu estava de pé, né, lendo as orações, que eu até falei que eu fiz uma linguagem até inconsciente, dizendo, estou aproveitando o tempo, né? Pegando um pouquinho esse gancho novamente. De repente, será que eu tenho que, sim, aproveitar o tempo, viver, mas será que aproveitar o tempo é fazer coisas? Não, né? Não. Talvez estar em silêncio, me posicionar, ficar quieto, perceber a minha respiração, né? A minha expiração, minha inspiração o tempo todo, né? Mas perceber que estou vivo. É verdade, uma coisa muito atual, que agora em muitos sites você vê meditação para criança, coisa que antigamente não se falava. Imagina colocar uma criança para meditar. E hoje existem técnicas específicas, principalmente com crianças com hiperatividade, outros transtornos, para que faça uma meditação antes de começar. No consultório mesmo, eu às vezes, quando a criança é muito agitada, crianças até hiperativas, eu falo, olha, vamos sentar, vamos colocar as 2 mãos na mesa,
vamos respirar, vamos ouvir o barulho do arzinho entrando pelo nariz, saindo pela boca. Mas aí eu falo, aí a criança que é muito agitada, não quero ficar de olho fechado, né? Eu não, ó, 1 minuto, você me dá 1 minuto, eu vou pôr aqui no meu celular, 1 minuto no cronômetro, nós vamos fazer isso por 1 minuto. Esse 1 minuto parece que é uma eternidade, né? Mas e aí, à medida do tempo, eu vou falando, não, hoje 2 minutos, vamos respirar, vamos acalmar, sente seu corpo, sente seu coração batendo. Então, é um pequeno exercício de 2 minutos que dá aquela acalmada. Queira ou não queira, né, Débora, nós somos condicionados, há um condicionamento também, né? A gente se condiciona, talvez eu diria assim, o costume leva ao condicionamento, o hábito a escolher coisas diferentes, né? Porque uma das coisas da nossa relação de vida é desejo e vontade, né? Porque o desejo é inconsciente, é uma coisa terrível. Tanto que tem um pensador asiático, não vou lembrar o nome dele, mas ele diz, sofremos porque desejamos demais. É verdade. Né? Agora, quando você tem vontade, a vontade é consciente. Então, isso passou pelo crivo do bom senso, e uma série de coisas. É né? verdade. Então, como é importante a gente se conhecer. Eu insisto tanto com os nossos irmãos aqui que estão nos ouvindo e vendo, falo tanto para eles, olha, e quando eu falo para eles, estou falando para mim, entra na sintonia de estar em sintonia com você. Quem é você? O que você quer? O que você espera da vida? Porque aquilo que eu estava falando, né? De repente o meio ambiente ajudou na hiperatividade, no déficit de atenção. E por quê? Porque às vezes os pais vivem numa correria, não sabem esperar, é uma coisa frenética e os filhos acabam sendo vitimados por essa situação, né? Não, e acabam sobrecarregando a agenda da criança, né? Então a criança tem, sei lá, 2, 3 tipos de esporte, uma aula de inglês, a atividade da escola, um curso de alguma coisa. Então é aquela criança que está sempre em função do horário, né? Então eu saio daqui, vou para lá, corro daqui, vou para lá, tenho que fazer, tenho que cumprir, tenho que dar conta, né? E falta o tempo do brincar, o tempo de viver a infância, que está cada vez mais curta, né? Hoje existe uma precocidade que me assusta muito, né? Eu vejo meninas e meninos de 10, 12, 13 anos que têm um comportamento de adulto e me deparo às vezes com jovens de 20 anos que têm um comportamento infantil. Então, sabe, é a maturidade, né? Essa questão de esperar a fase se concluir. Então, a minha infância ela tem que ser vivida como infância, a minha pré-adolescência tem que ser vivida como uma pré-adolescência, a minha adolescência e a minha vida adulta. O tempo, a importância tempo disso. Sabe, aquilo que nós falávamos, né, voltando, que você até citou, do Eclesiastes, tempo para nascer, tempo para crescer, tempo para plantar e colher, né? Então, hoje estão querendo colher de uma criança de 5 anos atitudes, pensamentos e comportamentos de uma criança de 12, né? Aquela coisa, a criança tem ali 3 anos, ela já tem que ter tal postura porque ela já é um mocinho. Não, ela é uma criança. Ai, você já é uma mocinha. Não, eu não sou mocinha, eu sou uma criança. Sabe, eu vou ser mocinha lá com os meus 14 anos. Hoje eu tenho que viver. Então a gente tem que fazer essa espera. Eu tenho que esperar a infância do meu filho. Eu não posso ter atitude... Queimar a etapa, né? Queimar a etapa. Pular os degraus na escalada, Porque né? quando a gente queima a etapa, com toda certeza, a gente depois vai viver. Vai haver uma regressão, talvez. E no tempo errado. Né? Eu estou vivendo uma adolescência com 25 anos, sabe? Eu estou tendo atitudes que não são coerentes com a minha idade, com a minha vida hoje, né? Então, é uma reflexão a se fazer. Mas é interessante. Então, por isso que eu estou falando para você e apelando. Olha, 0 operador 19 3871 9620. Fala da sua experiência, conta para a gente um pouquinho. Como é importante a gente... Não é possível que você não tenha uma pergunta aí. É verdade. Né? É que às vezes as pessoas se intimidam. Por que a gente tem medo de falar daquilo que a gente é, né? É interessante. Isso me assusta um pouquinho quando a gente não fala de si. Porque a gente fala muito dos outros e não fala de si mesmo, né? Pode perceber, quando tem 2 pessoas conversando, pode perceber que elas estão falando de outra pessoa. É verdade. Nunca de si. Ou se estão falando de si para exaltar alguma coisa boa que ela fez. Sim, é verdade. Mas falar, talvez, as pisadas de bola, as suas angústias, ansiedades, ou talvez focando uma tristeza que ela está vivendo e quer ser ouvida, né? É verdade. Mas é interessante isso. Mas quando está falando mal, normalmente está falando de si mesmo. Né? É interessante isso. É muito interessante. Mas eu gostaria que vocês dessem o seu testemunho, sua fala, porque vamos aproveitar a presença da Débora, porque é psicopedagoga e ela ajuda com o olhar da formação
de pedagoga, mas também olhar o psiquismo. É verdade. Né? Esse é o a pedagoga que trabalha com o lado psíquico Sim, também. a emoção. Né? Né? A emoção. A emoção, que é o que nos move. Né? Falamos emoção todo dia aqui. Isso, é o que nos move, é o que faz com que tenhamos as nossas ações, os nossos desejos, né? Então, é a questão de quando você fala da vontade, a frustração que está aí nesse meio tempo. Então, para que possamos ter uma consciência das nossas ações, para nos frustrarmos menos, porque aí a frustração nos leva a desgastes emocionais muito grandes. Aliás, a frustração, ela é justamente... o desejo não realizado. É isso. E o desejo não realiza porque ele é algo inconsciente. Você imagina o que desencadeia, né? Melanie Klein vai falar um pouquinho isso, né? Desejo, frustração, daí eu odeio, isso, aí eu destruo, aí o amor e o ódio. Aí gero culpa, e quando eu gero culpa, aí vai gerar arrependimento, né? Que aí acaba se anulando a pessoa. É né? verdade. E aí não traz algo emocionalmente para o nosso crescimento, nossa maturação. E são as nossas escolhas, né, padre? Eu falo assim, a gente tem todo dia dois caminhos, né? Nós temos as nossas escolhas. Então, se a gente tem esse autoconhecimento, se a gente se percebe, as nossas escolhas acabam sendo o presente que Deus nos dá todos os dias, né? Faz com que a nossa escolha tenha que ser positiva. E então, como é importante isso, ele dá a escolha para a gente, né? Sim. Olha, dou nas tuas mãos, escolha. Escolha o presente. Eu falo que, quando eu dou palestras, assim, eu falo que eu recebo de Deus todo dia, eu visualizo uma caixa de presente, com laço de fita, colorido, cada dia, conforme o meu dia, eu olho para aquela caixa, ela tá rosa, ela tá verde, ela tem borboleta, ela tem florzinhas, e eu visualizo Deus me entregando esse presente. E eu abrindo e falando, eu tô pronta para o que está aqui nessa caixa. Mesmo que seja uma caixinha de Pandora, né? É verdade, né? Mas que são ensinamentos. Nós vamos fazer um pequeno break e voltamos logo em seguida. Obrigado.